E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e no quinto e último episódio da série sobre a literatura de ficção científica. Hoje, o que nós temos? Nesse último episódio, vou falar da ficção científica nos dias de hoje. E nesse ponto, a gente vai ver que nós voltamos para aquele primeiro vídeo, quando eu falei da dificuldade de se estabelecer uma definição para ficção científica. E isso fica muito bem claro nesse vídeo aqui de hoje, quando a gente vê que, longe de ter uma definição do que é essa vertente do fantástico, e que nós temos são vários caminhos que vão se bifurcando à medida que a ficção científica tenta se alinhar com esse contexto pós-moderno, esse contexto, como o sociólogo Zygmunt Bauman diz, de tempos líquidos. Então, o que nós temos aqui nessa ficção científica do século XXI? Não que não tenha um terreno onde a gente possa identificar narrativas com temáticas e abordagens mais tradicionais da ficção científica. Tem isso sim. É o caso, por exemplo, das New Space Operas, que atualizam a estrutura dessa, que é um dos subgêneros mais reconhecíveis da ficção científica, trazendo aprofundamento de personagens e escritas mais elaboradas. Esse é o caso, por exemplo, das New Space Operas publicadas. Só para citar alguns poucos autores, como por exemplo o Greg Bear, o Alastair Reynolds e o Stephen Baxter. Outra expressão da ficção científica hoje, que é mais convencional, vamos dizer assim, até de caráter mais pop, está no trabalho de escritores como Ted Chiang, John Scalzi e o Cixin Liu. Lembrando que no caso aí, por exemplo, do Ted Chiang, ele já está circulando por aí desde os anos 90. O Ted Chiang ganhou um prêmio Nebula de melhor novela em 1991 com a novela Torre de Babilônia, que depois entrou na coletânea Histórias de Sua Vida e Outros Contos, coletânea de 2002, e que um dos contos serviu de base para o filme A Chegada, de 2016. John Scalzi já é um autor do novo milênio, com uma série de livros passados no universo da Guerra do Velho, publicado em 2005. E quando eu falo que o John Scalzi é um autor do novo milênio, é também até porque ele representa essa nova forma que os escritores têm de disseminar o seu trabalho, de apresentar o seu trabalho para o grande público. No caso até, por exemplo, aqui da Guerra do Velho, isso nasceu primeiro, foi sendo publicado no blog do autor, um capítulo por mês, um capítulo por semana, não me lembro direito, mas que após o livro estar publicado todo no blog, a Tor Books, uma das mais tradicionais editoras dos Estados Unidos, entrou em contato e saiu aí a publicação da Guerra do Velho. E o resto é história. Essa questão de autores que refletem bem essa mudança da ficção científica, do contexto mesmo de publicação da ficção científica, também é o caso aqui do Cixin Liu, esse com o livro O Problema dos Três Corpos, de 2007. Cixin Liu é um escritor que também começou publicando lá na China, ganhou todos os prêmios lá na China como escritor de ficção científica, e aí, quando o livro foi finalmente publicado em língua inglesa em 2014, já no ano seguinte ele acabou ganhando o prêmio Hugo na categoria de melhor romance na premiação de 2015. Foi o primeiro escritor asiático a receber o prêmio Hugo na categoria melhor romance. Onde que lá nos primórdios da ficção científica americana, principalmente no período da Segunda Guerra, onde que um escritor asiático iria receber um prêmio literário no campo da ficção científica. Tanto no caso do Ted Chiang quanto do Cixin Liu, a gente vai perceber o quê? Que eles trabalham com a base, com as convenções da ficção científica mais tradicional, vamos dizer assim. No caso até do Cixin Liu, ele é um escritor que está vinculado à chamada Hard Science Fiction. Mas você observa que mesmo assim ele consegue, ao contrário até de escritores de antigamente, ele consegue fazer uma linguagem mais acessível para o grande público. E isso traduz bem na recepção que ele teve, tanto nos Estados Unidos quanto está tendo também no Brasil. No caso do Ted Chiang, a narrativa dele é mais ágil, bem em sintonia com o público leitor de hoje, mas mesmo assim ele imprime um caráter humanista nas suas histórias. E saindo dessa ficção científica mais convencional, passamos para a face mais disseminada dessa vertente do fantástico nos dias de hoje, e que é a mais difícil de ser categorizada. E nem vou começar aqui a falar do século XXI, mas sim ainda no final do
dos anos 70, para ser mais preciso, em 1979, com o romance Kindred, de Octavia E. Butler, a primeira escritora negra a alcançar a fama com suas obras, o que acabou incentivando o surgimento de várias escritoras negras, como a Nene Okorafor, que é uma escritora americana, mas com família nigeriana, cuja obra de destaque mais recente foi a novela Binti, que ganhou Nebula e o Hugo em 2016, também na categoria Melhor Novela, e a Nalo Hopkinson. E se você pegar, por exemplo, o primeiro romance dela, que é de 79, que é justamente aqui o Kindred, que finalmente, após quase 40 anos, alguma editora tem a decência de trazer, de apresentar a Butler aqui no Brasil, em termos de romance, né? Já que a última vez que ela saiu publicada aqui no Brasil foi num conto, que saiu lá na extinta revista do Isaac Asimov Magazine. Mas aqui, no trabalho aqui da Morro Branco, excelente tradução também, o que a gente vai ter é justamente essa nova leitura, essas novas possibilidades que a ficção científica no século XXI traz. No caso aqui do Kindred, o que nós temos é aquela velha temática da ficção científica da viagem no tempo. Mas, ao contrário do que a gente pode normalmente esperar, a Butler não fica preocupada em criar aparelhos ou tecnologias que possam criar aquele discurso pseudocientífico que vai viabilizar a viagem no tempo. Não. O que ela está mais preocupada aqui é discutir essa herança da cultura escravocrata na sociedade americana nos dias de hoje. E o que a Octavia E. Butler fez lá em 79, ela continuou fazendo ao longo da toda a sua carreira. Então, por exemplo, aqui no último romance dela, de 2005, a autora faleceu em 2006, que é aqui o Fledgling. O que nós temos? Nós temos uma vampira negra, uma vampira que é criada por uma sociedade vampírica, e ela é negra justamente para que ela possa suportar a luz do sol. E isso é um artifício que a Butler faz para discutir novamente questões de raça, questões de gênero também, porque no caso dos vampiros, eles vivem numa comunidade em simbiose com os humanos. Então segue a mesma temática que a Butler explora, não apenas aqui nesse caso com vampiros, mas também na simbiose com alienígenas, que vai discutir justamente o que eu falei, essa fragilidade, essa liquidez das convenções de gênero e raça que marcam o século XXI. Na década de 90, o escritor Bruce Sterling, que eu falei no vídeo passado sobre o cyberpunk, e que é o editor também de uma obra seminal, que eu acabei esquecendo de falar no último vídeo, que é o Mirror Shades, um tratado sobre a ficção científica cyberpunk, ele criou o termo Slipstream, termo que surgiu no fanzine, na revista Science Fiction de junho de 89. E o que o Bruce Sterling quer falar como Slipstream? Ele quer estar se referindo a histórias que fazem uso de estratégias de ficção científica, mas que não pertencem de fato ao gênero ficção científica. Como o próprio nome implica, elas escorregam, slip, entre as fronteiras do fantástico. E o que é legal observar é que, passados 20 anos, quando ele voltou a escrever novamente sobre Slipstream na Science Fiction Studies de 2011, ele disse que o que o Slipstream é ou deve ser, eu não sei. E essa mesma definição persiste na antologia Slipstream Feeling Very Strange, de 2006, editada por James Patrick Kelly e John Castle, onde nós vemos, em uma proposta de se entender o termo, que a existência do Slipstream é deslocada para o leitor, dizendo que, se o leitor se estranha ao ler uma obra, então isso é um sinal que ele pode estar diante de uma obra Slipstream. Quando você vê, isso está até refletido aqui no título, né, Feeling Very Strange, que esse estranhamento parte também dos autores. Então, quando eles foram questionados sobre que categoria, vamos dizer assim, as obras deles se inseriam, uns disseram que as histórias deles era metaficção, o outro disse que era fabulação, o outro disse que era realismo mágico, e aí até hoje fica aberta essa questão do que de fato seria uma dificuldade de se definir na caixinha o Slipstream. Por conta disso, os editores do Feeling Very Strange dizem que o Slipstream é o gênero que não é gênero.
Além do slipstream, destacar aqui outro termo que tem vinculação com a ficção científica no século XXI, que é o New Weird. O New Weird tem seus momentos iniciais na última década do século XX e foi criado pelo editor e escritor Michael John Harrison na introdução da novela The Ten, de 2002, do China Miéville. Mas é outra obra do China Miéville, no caso Estação Perdido, de 2000, que no Brasil tem a tradução do Fábio Fernandes e publicação pela Boitempo Editorial, que é considerado um dos primeiros marcos de reconhecimento do New Weird com uma nova expressão no século XXI. Mas que diabos é isso, New Weird? O New Weird tem suas raízes lá no Weird Fiction de fim do século XIX na Inglaterra e início do século XX nos Estados Unidos, principalmente nas revistas pulp americanas, com destaque para a revista Weird Tales, que acolhia trabalhos de H.P. Lovecraft, o Clark Ashton Smith e o Robert E. Howard. E quando eu falo que é complicado traduzir Weird Fiction, porque esse Weird ele assume várias possibilidades que não são abarcadas pela língua portuguesa. Vai traduzir como o quê? Como insólito, como bizarro, como estranho. Então todas essas traduções, possibilidades de entendimento na língua portuguesa, elas perdem a dimensão que, por exemplo, o Lovecraft imprimia em suas narrativas. Então é melhor manter o termo ficção weird. Antepassados da ficção New Weird se encontra lá nos decadentes das últimas décadas do século XIX e nas obras, por exemplo, do Mervyn Peake, que eu falei também lá no último vídeo. Ainda para que você possa entender, o New Weird traz muito essa questão de ficções passadas em mundos secundários, principalmente em ambientações urbanas. A cidade é o espaço abarcado pela ficção New Weird e também a questão do corpo, a transformação, a mutilação, a decadência do corpo humano. E essa questão que eu estou falando do foco na cidade, do foco do contexto urbano e das transformações do corpo, você vê, por exemplo, aqui nessa antologia, também aqui do casal, né, do Anne e o Jeff Vandermeer, casal especialista em antologias de literatura fantástica, daqui do The New Weird. Olha os nomes que compõem essa coletânea. Então você vê China Miéville, você tem também aqui o Clive Barker. Clive Barker dos anos 80, você lembra por conta aí dessa simpática figura que vai aparecer aí na tela. Você tem Michael Moorcock, você tem o próprio Michael John Harrison. Então é nisso que mostra essa variedade de possibilidades narrativas que o próprio nome desses escritores já imprime ao New Weird. Aí você me pergunta, qual seria a diferença entre slipstream e New Weird? Então olha aí, o slipstream parte da ficção científica e raramente deixa transparecer influências do gênero horror, com essa ênfase no grotesco ao redor da transformação, decadência ou mutilação do corpo humano que eu acabei de falar. Ela promove mais um diálogo entre a ficção científica e a fantasia e até mesmo o realismo mágico. Já o New Weird contempla bem essa herança do horror. E um segundo ponto é que o slipstream usa de técnicas ligadas a, vamos chamar assim, estratégias literárias pós-modernas, que denunciam a artificialidade do texto, como por exemplo a metaficção. Já o New Weird não costuma se preocupar com essas estratégias pós-modernas no tecido da sua narrativa. E é com essas novas configurações da ficção científica no século XXI que eu termino essa série de 5 vídeos sobre literatura de ficção científica. Lembrando que, apesar de ter terminado aqui, a série O que é Ficção Científica continua. Se você ver aí, o próximo vídeo é justamente traz um apanhado do que eu falei nos 5 primeiros vídeos. É um vídeo de 9 minutos e depois dele tem mais 10 vídeos em que eu abordo o desenvolvimento do cinema de ficção científica desde 1900 até os dias de hoje. Você vai perceber que esse próximo vídeo que eu falei da literatura, esse apanhado, e os de cinema tem uma pequena diferença de áudio e também de detalhes da edição, mas o conteúdo tá legal. Outra coisa também é que até em agradecimento a você que assistiu, prestigiou aqui com seu comentário, com a sua audiência esses vídeos. Não se esqueça de baixar o infográfico lá na página, lá na fanpage do Fantástico Cursos, lá no Facebook, onde vai mostrar toda a evolução da literatura de fantasia, de gótico e de ficção científica. É um infográfico em que eu mostro a evolução dessas 3 vertentes do Fantástico, tá? E antes que você pergunte, sim, é gratuito. E se você não quiser
quiser ver mais da série O que é Ficção Científica, lembrar que tem também aí já prontos os episódios das séries O que é Fantasia e O que é Gótico, totalizando 50 vídeos, sempre marcados por essa questão de conteúdo confiável e também linguagem simples. Por fim, fica o convite para a próxima série, vai ser na verdade uma minissérie, vão ser também vídeos curtos, que vai sair em janeiro, sobre os 200 anos de Frankenstein. Por que essa é uma obra tão influente, tão relevante até os dias de hoje? E quais são os seus pontos de contato com a fantasia, com o gótico e com a ficção científica? Então não perca em janeiro 200 anos de Frankenstein. Beleza? Então muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na série O que é Ficção Científica e eu vejo você no próximo ano. Aproveito para desejar um 2018 fantástico para você e até o próximo vídeo. Até lá!